Seleção brasileira vence por 3-0 a seleção da Escócia e o Brasil já está classificado como primeiro colocado para a próxima fase, que é 16 avos de finais da Copa do Mundo 2026. E nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre esse jogo, que foi essa partida. Venceu e convenceu? Será? Então, fica nesse vídeo até o final, que você vai saber mais detalhes sobre isso. Também já peço aqui que você se inscreva no canal, se é novo por aqui. Deixa seu like e também sua opinião nos comentários. Vamos manter essa resenha por aí, valeu? Esse é o primeiro vídeo do canal Futsena, então eu já vou me apresentar. Meu nome é Emerson Sena, sou fundador desse canal aqui, canal criado e dedicado para vocês, para a gente bater um papo, bater uma resenha. Além de ser uma página do futebol, também gosto de acompanhar muito detalhes mais aprofundados do futebol. Então, até por isso, eu comecei a cursar a área de análise de desempenho. Estou me formando nessa área como analista de desempenho, tanto para a área de scouting no geral, que é olhando a questão de mercado, mas também olhando questões táticas, como funciona o futebol, alguns detalhes um pouco mais aprofundados, para trazer aqui uma opinião ainda mais embasada aqui para vocês. Valeu? Então, vamos falar desse Brasil 3-0 contra a Escócia, um jogo que, já deixando aqui uma opinião, foi mais convincente do que as outras partidas, do que foram os amistosos da seleção brasileira, já pegando aqui a era Ancelotti, mas também a estreia contra Marrocos e o jogo contra Haiti. O Brasil venceu 3-0, fez logo 3-0 no primeiro tempo. Esse jogo da Escócia hoje foi mais equilibrado. De que forma? A seleção brasileira jogou contra Marrocos, entrou ali os primeiros 25, 30 minutos de um Brasil perdido em campo. E aquilo ali, para mim, de certa forma, não foi uma surpresa. E o Brasil empatar com o Marrocos, para mim, não foi uma surpresa. Por quê? A seleção brasileira estava se formando e dentro disso tinha muitas falhas, muitas delas, é claro, ao meu ver, por questão da escolha do treinador, com o seu modelo de jogo e as peças que ele estava colocando para executar determinadas funções. E aí ele começou a fazer alguns ajustes. Ele já, no jogo contra o Marrocos, ele já tinha feito alguns ajustes, né, que era a entrada do Paquetá, porém com a perca do Wesley, o Brasil passou a ter um novo problema e Ancelotti teve mais uma dor de cabeça. Aí ele tenta corrigir no jogo contra a seleção do Haiti. Contra a seleção do Haiti a gente viu um Brasil de uma postura totalmente diferente, não só na escalação, mas também na distribuição desses jogadores em campo, o comportamento desses jogadores em campo. Foi o primeiro jogo onde a gente viu os dois laterais do Brasil buscando estarem indo além de fundo, dando largura do lado dos campos, né? Fazendo essa profundidade que normalmente era feito pelo lado esquerdo, era Vinícius Júnior, pelo lado direito era o Wesley. O Wesley se lesionou, ele colocou o Rafinha para fazer aquilo ali. Ao mesmo tempo, ele colocou o Danilo também para dar, em alguns momentos, uma profundidade por ali. E por outro lado, ele liberou muito o Douglas Santos. E aí a gente vê algumas coisas acontecer e o torcedor passar a ver o Douglas Santos como um bom lateral, né, fazendo boas partidas, mas é muito porque o Douglas Santos começou a aparecer entregando algumas características que é comum a gente ver de alguns laterais, principalmente do futebol brasileiro, né? Lateral dando opção pelo lado do campo, chegando ali de fundo, buscando até finalizar. Então cria essa sensação de que os laterais da seleção brasileira passaram a jogar melhor. De fato, começaram a ter um comportamento defensivo também melhor, mas eles apareceram muito dando opção de jogo. Então cria essa sensação de que os laterais agora são bons, mas simplesmente eles estavam cumprindo algumas funções que eram mais limitadas. É difícil o torcedor saltar os olhos e ver como agradável um Douglas Santos jogando preso numa linha de 3, né, como se fosse um zagueiro pela esquerda. O Douglas Santos como um ala é muito mais atrativo aos olhos do torcedor, que vê o Brasil com bola no pé, chegando no ataque. Então quando o lateral faz isso, para o torcedor ele tá jogando bem, né? Mas é muito uma questão de característica, de liberdade para desempenhar uma função dentro de campo. Então o Douglas Santos agora está aparecendo mais e foi, mais uma vez, um bom jogador na partida de hoje. E já falando dessa partida específica, que foi Brasil e Escócia, não tem como falar de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior fez 2 gols, fez um gol quando o juiz anulou e marcou uma falta, que ao meu ver foi falta sim, por mais que o toque foi ali um toque mais sutil, foi o suficiente também para desequilibrar o jogador um pouquinho ali e ele perder a disputa de bola com o Vinícius Júnior. E antes disso o Vinícius Júnior já tinha feito o primeiro gol, o Brasil faz logo o gol aos 7 minutos, subiu muito bem a marcação, que já é uma das ideias do Ancelotti, fazer essa pressão alta para o Brasil de roubar a bola lá na frente e conseguir estar bem próximo ao gol e marcar.
né? O Brasil não é uma seleção que bota tanto a bola no chão, está começando agora a tentar fazer isso, construir o jogo, mas é uma equipe que já abafa seu adversário lá para roubar essa bola já no início no campo de defesa do adversário, já está próximo do gol e faz logo o gol. E tem feito muitos gols assim. E o Vinícius Júnior está jogando em uma posição que é um pouco diferente do que a gente às vezes é habituado a ver ele na seleção brasileira como um ponta mais aberto. Agora ele está jogando mais pelo meio como um segundo atacante ali e tem ido bem. Fez 2 gols hoje e 2 gols do Brasil surgiram justamente dessa pressão em linha alta. Primeiro gol, Rayan aperta a marcação, o zagueiro tenta fazer um passe, é interceptado ali pelo Rayan, a bola sobra para Vinícius Júnior que com muita frieza, cara, dribla o goleiro e faz um belo gol. Segundo gol, é mais uma vez a disputa do Brasil buscando pressionar, o Matheus Cunha dá um carrinho, a bola sobra ali e o Bruno Guimarães faz um cruzamento para Vinícius Júnior que foi muito oportunista, porque ele está em um movimento alinhado com o zagueiro, ele estava à frente do zagueiro, depois ele dá uma segurada e vai para trás do zagueiro, o goleiro sai, não consegue espalmar a bola, Vinícius Júnior vai, faz um belo gol de cabeça. Brasil 2-0, Escócia perdida em campo e o Brasil vai para o intervalo da partida com 2 gols na frente, teve outras oportunidades que poderia marcar, até com o próprio Vinícius Júnior, em um jogo onde o coletivo da seleção brasileira funcionou muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente. E no segundo tempo a gente já viu ali a seleção brasileira manter o mesmo nível de performance, com a mesma intensidade. Vinícius Júnior mais uma vez teve outras oportunidades de fazer o hand-trick, acabou vacilando ali, faltou caprichar um pouquinho mais para fazer esse terceiro gol dele na partida. E o terceiro gol da seleção brasileira sai de uma jogada ali do Brasil, começa no lado esquerdo, o Douglas Santos toca para o Gabriel Magalhães, que volta no Casemiro, e o Casemiro acha um passe para o Bruno Guimarães, que consegue ganhar no corpo ali do zagueiro, chega frente com o goleiro, ele segura a jogada, breca e toca para Matheus Cunha, que chega e faz o terceiro gol da seleção brasileira, sacramentando, dando os números finais essa goleada da seleção brasileira, que ao meu ver já é mais convincente. E agora eu vou trazer um pouquinho aqui de dados, porque é bom elucidar o que eu estou falando aqui em relação à seleção brasileira. Se a gente for olhar as estatísticas, estou pegando aqui esse material aqui no computador, seleção brasileira, diferente que foi a partida contra o Haiti, onde o Brasil dominou o primeiro tempo, e no segundo tempo deu muitas oportunidades para a seleção do Haiti, que é uma seleção que tem mais limitações. Jogo de hoje contra a Escócia, o Brasil teve 54% de posse de bola. Eu vou começar falando aqui dos números finais. 54% de posse de bola. O Brasil teve grandes chances, 6 da seleção brasileira contra 2 da Escócia. Finalizações totais, 21 da seleção brasileira contra 14 da Escócia. Defesa do goleiro, 5 do Brasil e 6 da Escócia. Pontou uma coisa que Alisson fez uma grande partida. No momento que foi exigido, fez defesas seguras, defesas importantíssimas, defesas difíceis. E o Alisson mostrou segurança. Isso é muito bom também, que gera confiança para o goleiro que tinha... É claro que a gente acredita que o goleiro tem confiança no seu trabalho, mas a partir do momento que há um frisson por parte do torcedor, de um momento, aquela preocupação, o Alisson vinha de lesão, o Alisson nas últimas Copas, a bola que foi no gol, tomou gol, todo esse burburinho que tem, pode de certa forma mexer um pouco com o goleiro, né? E fazer uma partida como o Alisson fez hoje é muito bom nesse aspecto também. Voltando aqui, defesa do goleiro foi 5 para cada lado, escanteio 6 do Brasil contra 7 da Escócia, faltas 10 da Escócia, 11 para o Brasil, alguns números aqui equilibrados. Passes, o Brasil trocou 606 passes contra 499 da Escócia. Desarmes, 14 do Brasil contra 11 da Escócia. E aqui, falta de tiro direto, 10 a 11, cartões amarelos, 2 do Brasil, 1 da Escócia. Então, se a gente for olhar aqui no primeiro tempo, para a gente ver o quanto foi equilibrado esses números do Brasil em relação ao primeiro e segundo tempo, no Brasil teve no primeiro tempo 52% de posse de bola, no segundo tempo a seleção brasileira teve 56% de posse de bola, ou seja, aumentou esse índice no segundo tempo, que contra o Haiti foi algo que acabou caindo. Grande chance foi 3, se o Brasil teve no total, no primeiro tempo teve 3 também,
Finalizações no primeiro tempo foram 11 do Brasil contra 4, no segundo tempo foram 10 do Brasil contra 10 da Escócia, que a Escócia também no segundo tempo ela saiu mais pro jogo, precisava tentar fazer o resultado. E aí a gente outra coisa interessante aqui, passes no primeiro tempo, o Brasil teve 313, no segundo tempo teve 313 e no primeiro tempo, voltando aqui, o Brasil teve 293. Ou seja, no segundo tempo o Brasil ainda ficou mais com a bola do que no primeiro tempo. Então, em um balanço aqui, falando em um resumo da seleção brasileira, foi uma partida que o coletivo funcionou muito bem. E pegando o nível de enfrentamento, o primeiro adversário foi o mais difícil, que foi a seleção de Marrocos, porque defendia bem e ao mesmo tempo saía muito bem com bola no pé. O que a gente teve contra a seleção de Haiti, um adversário mais fraco, o Brasil foi melhor, foi superior, mesmo assim deu muitos espaços. Uma coisa é você ceder espaço contra a seleção de Marrocos, que é uma equipe qualificada, outra coisa é você ceder esses mesmos espaços contra a seleção do Haiti, né? Contra a Escócia, o Brasil foi mais equilibrado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, mostra uma evolução. O Brasil conseguiu ter mais a posse de bola durante boa parte, durante os dois tempos da partida. Então, mostra mais a evolução, conseguiu trocar passes. Então, pegando o nível de enfrentamento, é muito mais animador 3-0 contra a Escócia de forma equilibrada, fazendo 2 gols no primeiro tempo e 1 no segundo tempo, mantendo posse de bola, início bom de finalizações, do que você fazer isso contra a seleção de Haiti. Ou melhor, contra a seleção de Haiti você tem um bom primeiro tempo e no segundo tempo você cair drasticamente o seu rendimento. E é mais um símbolo de uma evolução. Falando agora de Neymar, que entrou no segundo tempo, né, aos 70 minutos ali, tinha muita expectativa dessa entrada de Neymar em campo, por parte do torcedor, do Ancelotti, o próprio Neymar. A imprensa falou muito de como seria esse Neymar na Copa do Mundo. E já deixo aqui também a minha opinião sobre a situação de Neymar. Eu não vejo Neymar como o cara para ser o herói do Brasil, o herói que vai trazer o Hexa, mas sim, mais talvez ali uma cereja do bolo, mais um elemento. É muito bom ver o Vinícius Júnior sendo decisivo, sendo protagonista dessa seleção brasileira. Os números não mentem, o Vinícius Júnior tem participado muito dos gols da seleção brasileira diretamente, seja com gol ou assistência. Então tira um peso até dessa expectativa de tentar ter uma dependência de Neymar. A gente sabe que o Neymar tem suas limitações físicas, não está no seu melhor. Então cria todo um ambiente mais leve para que as coisas busquem acontecer de forma natural, né? Funcionando muito mais de coletivo, que hoje é muito importante no futebol. O coletivo hoje é mais importante do que o individual. Se você tem um coletivo bom e o individual que decide, aí você tem um equilíbrio bacana que você vai conseguir ir mais longe, seja lá em qualquer competição que você for, né? E aqui olhando a situação de Neymar, vamos olhar aqui o Neymar em campo, como é que foi o desempenho de Neymar. Teve ali pouco mais que 15 minutos para demonstrar. Ele teve uma finalização no gol, que foi uma defesa do goleiro, uma finalização que foi até uma boa finalização de média distância ali, e o goleiro estava bem colocado, conseguiu fazer a defesa ali de forma tranquila, que o chute acabou sendo centralizado. Mas foi um Neymar que entrou buscando o jogo, buscou ser participativo, buscando ser aquele Neymar de sempre, né, no sentido da dinâmica no jogo, ter influência. O Brasil conseguiu ter a bola também em diversos momentos ali nos setores ali, tentando fazer algumas tabelas. Gostei também que o time não ficou o tempo todo buscando o Neymar para Neymar fazer jogadas. Ele buscou triangular, tem um momento ou outro, você viu um jogador tentar forçar um passe ali para ele, mas não foi algo corriqueiro, como a gente já viu em outros momentos de seleção. Então é bom que também os jogadores busquem fazer as coisas fluírem naturalmente, também Neymar não fique tentando decidir. Ele teve algumas tomadas de decisões erradas, né? Perdeu algumas bolas ali que a gente sabe que é o ritmo de jogo, e também a limitação de que Neymar não tem mais aquela condição física de explosão de um contra um, né? Mas passe, foi muito bem nas cobranças de escanteio, bola parada, como falei também teve aquela finalização. E aqui vem uma situação que aconteceu, olhando aqui alguns dados do jogo. Teve um momento até que Neymar volta na linha de fundo, dá carrinho, mostra a disposição ali para tentar bloquear um cruzamento da seleção da Escócia. A Escócia teve muitas chegadas, visando principalmente a bola aérea, né? É um ponto forte dela com o McTominay, jogador muito alto, muito forte dentro da área. Deu um pouco de trabalho para a seleção brasileira, mas no geral
foi uma seleção brasileira que teve um bom comportamento, soube entender o jogo, soube ter dinâmicas dentro da partida para neutralizar a seleção da Escócia. E agora a seleção brasileira, classificada para a fase de 16 avos, vai aguardar o seu adversário que sai de Suécia, Japão e Holanda. Eu queria saber até de vocês, deixa a opinião de vocês no comentário, se vocês têm alguma preferência de adversário para essa partida, quem vocês queriam enfrentar nessa próxima fase, que agora perdeu, vai para casa. A gente está aqui nessa torcida para que o Brasil vá longe, chegue à final e consiga trazer esse hexa, entendendo que a gente ainda está em um processo um pouco atrás de algumas outras seleções, mas ao mesmo tempo é animador ver que está tendo essas evoluções. É claro que a gente vai pegar agora adversários que com certeza vai estar mais qualificados. Se você for da Suécia, Japão e Holanda, são superiores à seleção da Escócia, mas para quem saiu de Haiti com um pé atrás, essa partida de hoje contra a Escócia foi mais convincente. É torcer para que essa evolução continue de forma gradativa, que é muito bom, que com certeza a seleção brasileira vai chegando, dando esses passos, caminhando mais longe. A gente espera que essa parada seja na final com a seleção brasileira campeã. Valeu? Rumo ao Hexa, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e também sua opinião nos comentários. Valeu? É o Fute Cena por aqui.